Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, do 26 ao 30, diz assim: Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Eu vos digo que dessa hora em diante não beberá deste fruto da videira, até aquele dia que hei de beber novamente convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Senhor, eis aqui a Tua palavra, mais uma vez ela foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite de domingo. A mesa da ceia está posta, nós adoramos ao Senhor com o ministério de louvor, adoramos ao Senhor com a apresentação da Maria Cecília, e agora nós queremos adorar o Senhor através da Tua palavra. A minha oração é para que não seja de homem, mas que a unção do Teu Espírito Santo traga uma palavra do Senhor ao coração da Tua igreja. Nós precisamos, Pai, nós necessitamos sair por essas portas renovados pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. A nossa oração é para que o Senhor nos alcance a cada dia através da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Quero repreender todo espírito de perturbação que possa tentar tirar a nossa atenção ou atrapalhar a Tua palavra, e que essa palavra alcance o nosso coração como uma semente alcance uma boa terra, que ao final deste culto o Teu nome e só o Teu nome tenha sido exaltado, bendito e glorificado aqui nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Pode se sentar, irmão. Amém. Costumo dizer aos irmãos aqui da igreja, sempre num culto de ceia, nós gostamos de falar sobre ceia, porque na caminhada cristã, a ceia, ela não pode se tornar um ritual, que nós meramente participamos dele, como que se nada fosse nada, né? A ceia, ela é um princípio importante do cristianismo, do evangelho e na vida do cristão. Paulo nos orienta em Corinto, inclusive, que aquele que fica sem ceia, ele acaba enfraquecendo na fé ou até morrendo. Ceia é algo que nós precisamos levar muito a sério. Domingo de ceia deve ser o culto que você não falta à igreja. Ceia é o dia que nós renovamos a nossa aliança e o nosso compromisso com Deus. Então, nós nunca poderemos pegar a ceia e só passar por cima dela antes da gente ir embora, correndo rapidinho para terminar o culto, porque temos que participar da ceia. Ceia não é para ser celebrada assim, porque a ceia, na verdade, ela é um momento de consciência. Ceia, na verdade, é um momento de introspecção, de autoavaliação. A ceia é o dia que nós colocamos a nossa espiritualidade na balança e medimos como que nós estamos diante do Senhor. E após tirarmos as conclusões de como nós estamos diante do Senhor, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e, através do arrependimento, buscar conserto diante do nosso Deus, para que a nossa fé seja fortalecida, renovada, vivificada, e nós possamos estar prontos para enfrentarmos mais um mês, né? Isso é ceia. A ceia, ela aponta para nós para algumas direções. Eu gosto sempre de mencionar que uma das primeiras direções que a ceia, não a primeira, uma das direções que a ceia aponta para nós, é a respeito da vinda do Senhor. A igreja participa da ceia até o dia que Jesus voltar, até pensando também no texto que nós acabamos de ler, que diz que nós participaríamos desse momento até o dia que possamos participar com o Senhor, no reino dele, na glória dele. Então, a ceia anuncia a vinda de Jesus. Isso os discípulos aprenderam de maneira tão fiel e veemente, que Paulo cita em 1 Coríntios 11, no 27, ele diz assim: e todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Quando nós participamos da ceia, nós precisamos trazer à nossa memória que Cristo está voltando. E quando nós participamos da ceia também, nós precisamos olhar em direção à cruz no Calvário. Olhar em direção à cruz do Calvário é muito importante para a igreja nos dias atuais,
visto que nós temos uma igreja que olha muito em direção às bênçãos, nós temos uma igreja que caminha muito em direção àquilo que Deus pode fazer, nós vivemos em uma igreja que caminha muito na direção da expectativa daquilo que o Senhor pode realizar, e quem sabe nós estamos falhando aí nessa questão de observar a cruz. Ceia é um excelente momento para a gente poder tratar desse assunto nessa noite, de entender que o nosso Deus vai muito mais além do que aquilo que Ele pode fazer por nós, porque na verdade, a primeira e principal coisa que Ele pode fazer por nós, Ele já fez através da cruz do Calvário. Na mensagem de hoje eu queria junto com você tentar pelo menos olhar para a cruz nessa noite de domingo, nessa noite de ceia. Já que sempre na noite de ceia nós falamos sobre o assunto, o nosso assunto de hoje à noite é olhar para Jesus. Você é capaz de olhar para o autor e consumador da sua fé nessa noite? Eu não sei qual problema você está passando ou o que você pode estar enfrentando. Eu não sei como que está a sua caminhada, a sua jornada, mas talvez ela tenha sido uma caminhada difícil. Talvez a sua jornada não tenha sido uma jornada fácil. Talvez você tenha lutado contra enfermidades, seja ela física, seja ela psicossomática. Talvez os inimigos tenham se levantado contra você, talvez as portas que deveriam estar abertas tenham se fechado diante da sua vida, e a sua caminhada talvez não está sendo uma caminhada fácil. Mas a palavra que Deus tem para nós aqui nessa noite, é mesmo diante de tantas adversidades, mesmo diante de tantas tempestades, nós conseguirmos olhar para Jesus nessa noite. Eu quero convidar você a mudar o seu foco para o autor e consumador da sua fé. Quando Jesus chega aqui nessa noite, que é a noite de Páscoa, né, da semana da Páscoa, é a noite que ele vai ser traído, é a noite que ele vai ser preso, e Jesus, sendo 100% homem, sendo 100% Deus, ele tem consciência do que está acontecendo nesse momento, e de tudo aquilo que ainda vai acontecer dali para frente. Tendo consciência desse momento, Jesus prepara um discurso aos seus discípulos, e nesse discurso ele tenta preparar os seus seguidores para aquilo que estava para acontecer. Inclusive Jesus chegou a dar sinais de que ele seria crucificado, de que ele morreria, e ele também alertou os seus discípulos de que ele ressuscitaria ao terceiro dia, que não era para que eles se preocupassem. Eu quero chamar a sua atenção porque nesse momento aqui o coração de Jesus, o coração humano de Jesus, é um coração que tem consciência de tudo aquilo que o aguarda daqui para frente. É uma consciência de tudo aquilo que o espera daqui para frente. É uma consciência de que ele sabe o que ele está fazendo nessa ceia e ele sabe o que ele vai fazer nos próximos dias. Por isso que na hora que ele está orando no jardim, depois desse episódio aqui, ele chora, ele transpira gotas de sangue, porque o medo toma conta do coração de Jesus, mas mesmo sabendo aquilo que o aguardava, ele diz assim: faça a sua vontade, não a minha. Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Porque embora Jesus soubesse o que estava para acontecer, ele tinha a consciência do propósito que ele precisava cumprir. Um propósito que talvez começou bem antes dessa noite de ceia que nós lemos no texto. Um propósito que começou, alguns entendem ser lá em Noé, quando Deus resolveu exterminar a raça humana e recomeçar através da família do único justo que pisava sobre a terra. Posteriormente, depois que Noé, já junto com a sua família, conseguiu povoar a terra e já tinha um número de pessoas, dessa nova humanidade, Deus separa um homem e suscita e levanta Abraão, para que ele pudesse estabelecer um povo, para que ele pudesse estabelecer uma nação, e preparar essa nação para enviar o seu filho, Jesus. Todo o processo que nós temos no Antigo Testamento, na verdade, nada mais é do que um pano de fundo sendo preparado para o Messias. O Messias vem, nascido de uma virgem,
cumprido todas as profecias descritas a ele no Antigo Testamento. Ele começa a proclamar a mensagem do reino, as boas novas do Evangelho. E ele começa também a realizar sinais e maravilhas para que aquela geração compreendesse que ele era o Messias. Mas o propósito de Jesus não era só realizar milagres. Aliás, na nossa vida, o propósito de Jesus não é só abrir portas. O propósito de Jesus não é só realizar sinais. Os sinais estavam relacionados ao fato de atrair pessoas para a sua presença e ali ele poder ensinar as boas novas de salvação. Sempre após um milagre de Jesus havia um ensinamento. E na maioria das vezes esse ensinamento que vinha posterior ao milagre não agradava as pessoas que o escutavam. Porque era um ensinamento que proclamava mudança de vida, transformação de pensamento, quebrantamento de coração. Era um pensamento, era uma ideologia que estava sendo implantada com um pensamento de voltar para Deus, de caminhar com o Senhor, de que a religiosidade daquele período estava enganosa e de que eles precisavam praticar aquilo que era certo. Então esse discurso não agradava a maioria. Até que chega o dia de Jesus começar a cumprir o seu maior propósito na face da terra. A noite em que ele vai ser traído, preso, humilhado, cuspido, escarrado, açoitado, julgado e, mesmo sendo um inocente, condenado. Condenado à mais terrível, à mais trágica condenação que alguém poderia sofrer naqueles dias. Flávio Joséfo nos ensina que Jesus é o único na história dos prisioneiros romanos a sofrer 2 sessões de açoites na mesma noite. Algumas pessoas têm aquele filme do Mel Gibson como pesado as cenas, mas eu acho que na verdade o Mel Gibson ainda deixou a desejar com tudo aquilo que estava acontecendo de fato na vida e no ministério de Jesus. Flávio Joséfo diz que Jesus é o único condenado a 2 sessões de açoites na mesma noite, o que era quase impossível a um homem suportar. Uma sessão de açoites era 40 chicotadas mais uma. Cada chicotada, ela tinha, né, a chicotada, na verdade, ela era dada por um chicote feito de madeira com hastes de borracha. Na ponta dessas hastes de borracha haviam ossos de animais ou lâminas de ferro. As chicotadas eram dadas nas costas daquele que havia sido condenado por 40 vezes mais uma, ou até que desse para ser visto a olho nu os ossos da costela do condenado. Após a 2ª sessão de açoites, muito provavelmente já dava para ser visto a olho nu os ossos da costela de Jesus. O que matava o crucificado não era a cruz, não era a posição da cruz, era a sessão de espancamento que ele passava antes. Eram hematomas internos, eram hemorragias internas que fazia com que o crucificado fosse morto. Às vezes a gente vê algum aventureiro teológico questionando, né, se fura o cravo, se morre, se não morre, se é na palma da mão, se fura na palma da mão não morre. O que matava não era o cravo na palma da mão, o que matava não era a cruz em si, a cruz era a exposição. Após a sessão de açoites, o soldado romano já sabia que aquela pessoa morreria por hemorragia interna, devido à surra que ela levou. A cruz era para expor o condenado e as pessoas terem medo de lutar contra Roma e não querer passar também por aquela condenação. Quando eles pregam Jesus no madeiro, aquilo ali é uma exposição. A sessão de açoites já tinha condenado ele à morte. E ele vai lutar, como todo crucificado lutava, até o último momento, até o último suspiro, tentando se manter de pé. Inclusive, o apoio para os pés na cruz era justamente para isso,
para que o condenado conseguisse suportar as aflições, as dores, as hemorragias um pouco mais. Porque quando ele estava quase morrendo, ele firmava os pés e suportava um pouco mais. Agora, o que me chama a atenção é o que faz Jesus aceitar terrível condenação. O que leva o Cristo, Filho de Deus, a aceitar tamanha humilhação? Ser crucificado entre dois bandidos, entre dois ladrões, ser exposto à maior vergonha que um homem poderia ser exposto naqueles dias. Alguém inocente, alguém que tem toda a autoridade de Deus, que se ele desse uma só palavra, todos aqueles soldados romanos caíam mortos. Há quem diga que esta é a última tentação de Jesus. Quando o criminoso vira para ele e fala assim: tu não és o Messias? Salva-te a ti e a nós também. Talvez naquele momento o coração humano de Jesus quis chamar um anjo dos céus para matar todo mundo. Talvez naquele momento o coração humano de Jesus quis clamar um raio para acabar com toda aquela situação. Mas ele escolheu permanecer naquela cruz. O que leva o Senhor, o Messias, o Rei dos Reis, a querer permanecer naquela cruz? Você consegue entender o motivo que leva o nosso Senhor a estar naquela cruz? Talvez essa mensagem tenha se tornado ultrapassada ao longo dos tempos, porque a igreja está mais preocupada com aquilo que Deus pode fazer aqui nessa terra, do que preocupada com aquilo que Deus pode fazer na nossa vida espiritual. Irmãos, nós temos que abrir os nossos olhos, porque nós não fomos chamados para essa terra. Nós temos que abrir os nossos olhos, porque as maiores bênçãos do Senhor para nós não são aqui neste lugar. Nós precisamos parar de querer almejar apenas as coisas terrenas. Tomara que Deus te faça próspero. Abra um parêntese. Tomara que Deus te faça trabalhador por conta própria, te dê o seu CNPJ. Tomara que você descubra algo que ninguém descobriu e cresça financeiramente, e consiga dar conforto para sua família financeiramente. Mas enquanto cristão, essa não pode ser a sua prioridade. Enquanto servo do Senhor, ou nós decidimos por servir a Deus para valer, ou nada nessa terra aqui vai valer a pena, porque a maior bênção que nós podemos receber não está aqui. E eu diria para você que Kleber Lucas errou. O melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio. E no momento da história que nós estamos aqui, o melhor de Deus está na cruz. Porque o texto de João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Às vezes nós não sabemos a dimensão desse texto. Às vezes nós não sabemos a dimensão da ceia. Às vezes nós não sabemos a dimensão da cruz. Para muitos de nós, igreja do Senhor, essa mensagem tem se tornado ultrapassada. Para muitos de nós, a igreja do Senhor, essa mensagem não é mais atrativa. Mas não há propósito melhor que Deus deixou para a igreja dele, que não seja proclamar o seu amor em prol do ser humano. Eu podia fazer você olhar aqui nessa noite para o carro que Deus pode te dar, para a cura que Deus pode te dar, mas o Senhor colocou no meu coração algo mais precioso. Nessa noite de ceia eu quero que você se lembre do quanto que o Senhor te ama. E o motivo que coloca Jesus naquela cruz, o motivo que faz Jesus suportar aquela cruz, é o amor que Ele tem por você. Era para você estar lá. Era para você estar lá. Era para mim estar lá. O pecado era do ser humano.
Um Deus não poderia pagar esse pecado. Nunca olhe para o evento de Jesus e pense assim: para ele pagar foi fácil, ele é Jesus. Ele não pagou o preço como Deus, ele não enfrentou aquela cruz como Deus, ele enfrentou aquela cruz como homem. Existe uma historinha que nos exemplifica bem como que Deus pagou a dívida do ser humano. Havia um senhor, um credor, e havia um servo que devia a esse senhor. O senhor amava muito o seu servo, e esse servo criou com ele uma dívida. Isso não é historinha bíblica não, isso é uma parábola contemporânea. Professor Álvaro Cerqueira. E esse senhor amava muito o seu servo, e ele queria que essa dívida do servo fosse paga. E como outros servos também deviam, ele não podia simplesmente perdoar a dívida, porque seria injusto. Se entre todos os seus devedores ele perdoasse a dívida só daquele servo, ele seria um senhor injusto. Então ele arruma um jeito de perdoar essa dívida. Ele chama o seu servo e cobra dele a dívida, e fala: olha, me paga o que você deve. E o servo fala assim: Senhor, não consigo, não tem como te pagar, o que eu te devo é muito, eu não consigo te pagar. Aí o Senhor fala para ele assim: volta lá para sua casa, chega na sua casa, bola um plano, uma estratégia de pagamento, de como que você vai me pagar, se você vai trabalhar para mim, se você vai vender seus filhos como escravo para mim, quantos anos você vai ter que trabalhar para me pagar, e amanhã você volta e me fala como que você vai pagar. Eu vou te dar até amanhã para você pensar como que você vai me pagar. E mandou o servo embora. Junto com o servo que foi embora, ele chamou outro servo, pegou o valor em dinheiro da dívida que esse servo devia para ele, e falou assim: vai lá e entrega para a esposa dele. Vai antes, chega primeiro na casa dele e entrega a esposa. E assim o servo fez, e o que devia voltou para casa. Quando o servo que devia voltou para casa e chegou em casa, ele falou assim: meu bem, o Senhor pediu que pagasse a dívida, só que eu não sei, ele deu até amanhã para pensar. Falou assim: meia hora atrás, outro servo dele chegou aqui e deixou esse dinheiro. Quando ele contou o dinheiro, era exatamente o valor da dívida. Aí no outro dia, ele pegou o dinheiro, chegou diante do Senhor e pagou a dívida. Foi isso que Jesus fez. Nós não seríamos capazes de pagar a dívida, só que ele veio na frente. Antes do diabo cobrar, ele chegou primeiro, pagou a dívida, e na hora que o diabo cobra, o Senhor mesmo já quitou essa dívida. Esse é Jesus. Esse é o nosso Deus. O que por amor pagou a nossa dívida, o que nos tem por especial. Eu convido você a, em pensamento, colocar diante de você aquela cruz, e entender que tudo que ele suportou, tudo que ele passou naquela cruz, foi pelo simples fato de te amar. Foi para que os seus pecados fossem perdoados. Foi para que toda essa imundícia que você viveu nela, ou que você vive nela, fosse esquecida. Ele suportou toda aquela cruz, ele veio como Messias sofredor, ele enfrentou todo esse processo, simplesmente para purificar a sua vida e o seu coração. É o que nós chamamos de expressão máxima do amor de Deus. Não há manifestação maior da glória de Deus, do amor de Deus sobre nossas vidas, do que aquela cruz. Não há, irmãos, não há. Nada na vida de um cristão pode ter mais valor do que aquela cruz. Nada para nós pode ser mais importante do que aquela cruz. Lá é a expressão máxima do amor dele por nós. Talvez você está chateado porque uma porta se fechou. Talvez você está chateado porque a enfermidade ainda não foi curada. Talvez você está chateado porque alguém pisou no seu calo. Talvez você está chateado por causa das situações da vida. Deixa eu te falar uma coisa:
Nada pode ser mais precioso para você do que aquela cruz. A igreja do ano de 2025 precisa aprender a retribuir o amor a Deus que Ele manifestou naquela cruz. Assim como Ele nos amou, eu convido você nessa noite a amar o Senhor, a dedicar a sua vida a Ele, a entregar o seu coração para Ele. É o que nós precisamos fazer. Abre mão dos prazeres desse mundo, abre mão das coisas desta terra, abre mão do que esse mundo pode te oferecer, e comece a se agarrar em Deus, porque Ele não pensou duas vezes para te salvar, para te perdoar, para te lavar, para te redimir. O mínimo que nós podemos retribuir a Ele é a nossa vida em consagração e serviço a Ele. Cuidado com essas falsas ideologias que aparecem por aí hoje. Cuidado com esse negócio de evangelho fácil. Cuidado com esse negócio de que tudo pode. A nossa vida precisa ser em total consagração a Deus. Larga o pecado, deixa a prostituição, larga a pornografia, deixa o erro, deixa o engano, deixa os equívocos, coloca a sua vida em ordem, coloca a sua casa em ordem, porque Ele te amou, Ele te perdoou, Ele te sarou, e Ele não quer ver você de qualquer maneira. Se lembre daquilo que Ele passou por você. Será que é difícil abrir mão de algo aqui nessa terra, lembrando daquilo que o Senhor fez por nós? Será que Ele está nos exigindo muito? Será que Ele está pedindo muito de cada um de nós? Você já parou para pensar no significado de Jesus pregado naquela cruz? Ele está lá porque te ama, Ele está lá para te salvar, Ele está naquela cruz para escrever o seu nome no livro da vida, Ele está naquela cruz para perdoar o seu pecado e te fazer nova criatura. Ele está naquela cruz para sarar as suas feridas, de acordo com profetizou Isaías no capítulo 53. Ele está lá para curar as suas feridas espirituais, a dívida que foi gerada naquele Éden. Ele está lá para pagar o preço da desobediência do ser humano. Ele está lá porque Ele te ama, e Ele tem para você muito mais do que essa terra pode te oferecer. Ele tem vida eterna, Ele tem salvação, Ele tem eternidade. Meu irmão, você vai ficar 70, 80 anos aqui nessa terra, mas vencendo esse período, você passará a eternidade com Ele do outro lado. Não queira trocar isso. Nós muitas vezes não temos dimensão do que é a eternidade com Ele, ou a eternidade sem Ele. Ele está naquela cruz porque Ele quer nos salvar, Ele está naquela cruz porque Ele quer nos perdoar. Olha que trapo de imundícias nós somos. O profeta nos chamou assim, Isaías também. Olha que trapo de imundícia nós somos. Nós somos o maior lixo que alguém pode ser. Entre toda a criação de Deus, por causa do pecado, nós somos a pior espécie. Porque os animais não ficaram ferozes ou maus por vontade própria, eles ficaram por consequência do pecado. Nós escolhemos a maldade, nós decidimos pecar, nós escolhemos o erro. Tomara que você não seja uma pessoa muito nojenta, mas você sabe o que é um trapo de imundícia? O trapo de imundícia era um pedaço de pano que as mulheres usavam como absorvente no deserto, durante a travessia no deserto em Israel. Ela colocava o trapo de imundícia no seu período menstrual, e ela ainda tinha que ficar 7 dias afastada da comunidade, da sociedade, e depois que ela tirava o trapo de imundícia, ela tinha que ficar mais 7 dias esperando se purificar. E na hora que ela jogava aquele pano fora, aquilo era considerado o pior lixo, o lixo mais contaminado, a coisa mais suja que havia em Israel. A situação para a mulher nunca foi fácil, e no deserto ainda era pior por causa disso. Esse lenço que funcionava de absorvente é o que a Bíblia chama de trapo de imundícia.
Essa é a comparação bíblica com o ser humano, comigo. Eu sou esse trapo de imundícia. Nós não prestamos, irmãos. Nós conhecemos o amor de Deus e escolhemos o pecado. Nós sabemos quem é o Senhor e colocamos diante dos nossos olhos coisas que não lhe agradam. Nós até ouvimos falar que Ele morreu numa cruz, mas não temos dimensão dos nossos pecados perdoados por Ele. Nós cantamos aqui com a Maria Cecília: como pode alguém me amar assim? Como pode, meu irmão? Todos os pecados que nós temos, e todos os dias Jesus está de braços abertos para você. Como que pode, irmãos? Nós somos falhos, fracos, pecadores. Nossos pensamentos são impuros, nossas ações são maldosas, nos falta amor, nos falta liberalidade de coração, nos falta compromisso com Deus, e mesmo assim Ele escolhe nos amar todos os dias. O texto de Lamentações diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã e elas não têm fim. Não é só na cruz, é hoje aqui. Deus está te sarando, Deus está te perdoando. Tudo que Ele te pede é levar Ele a sério. É um evangelho com compromisso, um evangelho verdadeiro. Nós estamos representando isso hoje através da ceia. Não pode ser só um tapa no pão e no vinho, não pode. Eu preciso entender a profundidade desse amor. Eu preciso olhar para a cruz e entender, meu irmão, que mesmo que o Senhor fechasse todas as portas, mesmo que Deus colocasse uma enfermidade da planta dos meus pés ao alto da minha cabeça, mesmo que Deus tirasse todos os meus bens, mesmo que o Senhor me levasse ao fundo do poço, eu ainda sei que todos os dias Ele me ama. Ele me ama. Eu posso não ter nada. Se você fica aí chorando, depressivo por causa de coisas dessa terra, ainda que você não tenha nada, você tem o Senhor. Talvez um homem vai se levantar contra você lá no seu local de trabalho. Talvez as pessoas vão te perseguir. Talvez as coisas vão dar errado. Mesmo assim, levante a sua cabeça, olhe para a cruz. Você tem o bem mais precioso, que é Jesus. Há um tempo atrás alguém olhou para mim e falou assim: olha, seu patrão tem isso, seu patrão tem aquilo, seu patrão é rico, olha como que as coisas dão certo para o seu patrão, tudo que ele põe a mão, o dinheiro multiplica. Eu virei para esse colega de trabalho e falei assim: ele não tem o bem mais precioso que um homem pode ter ainda, Cristo, a esperança da glória. Olhar para a cruz é se colocar no lugar de Jó, que perde tudo o que ele tinha no único dia. Depois Deus permite Satanás colocar uma enfermidade da planta do pé ao alto da cabeça, e Jó recita para mim um dos versículos mais lindos da palavra de Deus, quando ele é acusado pelos seus amigos, quando os seus amigos apontam para ele e falam assim: do jeito que você está não pode, você precisa fazer alguma coisa, toma uma posição. E aí Jó, o que você vai fazer? Ele diz assim, Jó 19:25: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra. Aleluia! Ele vive e vai se levantar. Jó sabia que ele tinha o Senhor, não precisa de mais nada. Se Deus te der, amém. Aleluia. Profetizo que Deus vai te prosperar e você vai cuidar da obra de Deus, e a obra de Deus vai crescer, porque Deus vai te prosperar, em nome de Jesus.
Tomara. Mas se nada disso acontecer, você não precisa, você tem o Senhor, porque Ele te amou naquela cruz. Ele podia descer de lá, Ele não foi obrigado a passar por aquele processo, não foi exigido dele passar por aquele processo, Ele escolheu passar por aquele processo. E o motivo que leva o Senhor a escolher passar por esse processo é escrever o meu e o seu nome no livro da vida, é derramar por nós o seu sangue para que o preço da dívida fosse pago, é pagar o preço no nosso lugar. Na hora que Jesus está naquela cruz e Ele vai dar o último suspiro, Ele fala em grego, teletestai, está consumado, o preço foi pago. Você sabe por que dessa expressão? Quando alguém era condenado por algum crime naquela época, os romanos colocavam aquela pessoa numa cela, numa cadeia. Naquela época não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha como divulgar, não tinha como declarar alguma notícia, ou falar que a pena havia sido cumprida ou paga. Quando um prisioneiro era condenado a um crime e ele terminava de pagar sua sentença, eles liberavam ele da cela, deixava a cela aberta por alguns dias, e no fundo da cela eles colocavam uma plaquinha escrito, teletestai, houve um crime, quem cometeu esse crime que estava nessa cela, pagou a sua sentença e não está mais aqui. Na hora que Jesus dá o último suspiro, Ele diz, teletestai. Sabe o que Ele está dizendo? A dívida foi paga, o pecado foi pago, o crime cometido no Éden já não existe mais, porque Ele pagou aquela dívida. Está pago, meu irmão, está pago. Sabe o que nós precisamos fazer? Arrepender. Deus nos convida através dessa ceia nessa noite ao arrependimento. Arrepender. Talvez a sua oração seja diante de Deus sempre pedindo. Talvez toda vez que você dobra os seus joelhos é Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Igual a música do Danoninho, me dá, me dá, me dá, me dá Danoninho, Danoninho dá. Aí você fica, Deus me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Talvez a sua oração, que era para ser até de gratidão pelo que Deus fez na sua vida, fisicamente falando, nem assim você faz. Talvez a sua oração é só pedindo. Mas se você vai participar dessa ceia nessa noite, eu queria convidar você a fazer uma oração de quebrantamento, de arrependimento pelos seus pecados, de mudança de vida, de transformação de caráter, de lembrar o quanto que esse Senhor te ama. E esse amor, na hora que você desfrutar desse amor, essa depressão vai embora. Na hora que você desfrutar desse amor, você vai ver que a enfermidade que você está passando não é nada. Na hora que você desfrutar desse amor, você vai ver que o bem mais precioso dessa terra você já tem, Jesus. É noite de olharmos para Ele, é noite aonde, todas as noites Ele tem que ser, claro, o nosso foco, mas hoje mais do que nunca, por ser ceia do Senhor, é noite de focarmos os nossos olhos em Cristo, de olharmos para essa cruz e entender que muito mais do que fazer alguma coisa, Ele está nos sarando, Ele está nos perdoando, Ele está nos vivificando. Eu não sei o que você fez no passado, eu não sei quais pecados o diabo tem te acusado, mas Jesus nessa noite está aqui para te purificar mais uma vez. O sangue de Jesus derramado naquela cruz do Calvário nos purifica de todo pecado. Creia nisso, creia nisso. Jesus senta com seus discípulos para encarar esse processo, e Ele apresenta o corpo e o pão como para que esses discípulos tivessem parte com Ele. Nós temos parte com Jesus nessa noite, e eu quero lembrar você que, tendo parte com Jesus nessa noite, Ele quer te salvar, Ele quer te sarar, Ele quer te perdoar. Não se esqueça que o ponto principal daquela cruz é o amor de Deus por você.
Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Vou colocar aqui um desafio para a irmã Márcia. Se puder cantar Ele Me Ama, para a gente poder orar. Consegue não, Márcia? Vê aí. Senão não tem problema, olha outra canção, não tem problema não. Irmãos, não se esqueça de o quanto que o Senhor te ama. Te ama. E deixa eu te falar uma coisa para a gente encerrar. Já ficou bem dito nas entrelinhas, mas agora eu quero falar claramente. O sinal de amor de Deus por você não é quando uma porta se abre. O sinal do amor de Deus por você não é quando Ele te cura de uma enfermidade. O sinal do amor de Deus por você não é o valor da sua conta bancária, nem o seu limite de cartão de crédito. O sinal do amor de Deus por você não é quando tudo na sua vida está dando certo. O maior sinal do amor de Deus por você é quando você olha para aquela cruz. Quando você olha para a cruz, você precisa entender que o Senhor te ama. Ele te ama. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Se coloque de pé. Quantos irmãos vão cantar talvez ali um refrão, alguma coisa? Amém? Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça nesse momento, fechar os seus olhos e a abrir o seu coração a Deus, ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu não sei, talvez o que você está passando, não sei o que